O homem que eu amo e quero compartilhar minha vida, infelizmente não pode ter filhos. Mas isso não foi um problema para eu realizar meu sonho de ser mãe. Uma das coisas que eu mais amo fazer é dançar, e tinha certeza que me tornar mãe seria algo tão mágico para mim como ser dançarina nas pistas de dança. E para realizar esse sonho, trabalhei de sol a sol como manicure e consegui juntar dinheiro para ter esse filho em um laboratório através da tão comentada inseminação artificial, mesmo tendo se separado de Edivaldo. Já que ele tinha mente fechada e não aceitava ser pai de uma criança vinda do sêmen de outro doador. Foi triste me separar dele, mas o que mais importava para mim era engravidar. Consegui tudo graças a Edna, uma cliente minha que também é minha amiga. Ela me apresentou essa clínica renomada, da qual ela também trabalha como secretária. E não só consegui fazer todos os procedimentos lá, mas também a fecundação dos meus óvulos foi feita pelo doutor da clínica, o tal Dr. Albieri. Não entendo muito dessas coisas, mas a única coisa que eu sabia era que ele me ajudou a realizar o meu sonho. Depois que a gravidez vingou, não vi a hora de comprar roupinhas, fazer o chá de bebê com minhas amigas e chegar o dia de dar à luz. E por fim segurar o meu bebê no colo e olhar para aquele anjinho e dizer: eu sou sua mãe. Já sentia que amava meu filho muito antes dele nascer. E graças a Deus, foi exatamente assim que aconteceu. Fiquei tão feliz com o meu Léo nos meus braços. Apesar de muita gente dizer que ele era branquinho demais para ser meu filho, a única coisa que eu via era aquele rostinho carente de amor de mãe. Na minha família tem até pessoas brancas, descendentes de europeus e tal. Acredito que deva ser por isso que ele nasceu mais branco. Quando eu fui na clínica, pedi para escolherem um doador parecido fisicamente com Edivaldo. Bem, mas isso não importava mais. O que importava mesmo era que meu bebê estava comigo, mas também odiava quando achavam que eu era babá do meu próprio filho. Olha que absurdo! Mas um dos maiores problemas na minha relação com meu filho foi a interferência contínua do doutor. No começo até entendi que ele queria acompanhar a gravidez, porque foi ele mesmo que fez tudo dentro do laboratório lá. E já que ele dizia que minha gravidez era de risco. Mas desde que eu fiquei grávida, o Dr. Albieri simplesmente não se afastava de mim. Coisa que até atrapalhou na minha volta com o Edivaldo. Edivaldo achava que eu tinha um caso com o doutor. É mole? Sem pedir absolutamente nada, e também por ficar um pouco sem graça de falar para ele para se distanciar um pouquinho da gente, o Dr. Albieri que foi cada vez mais entrando na minha vida. Tanto que ele quis e virou o padrinho de Léo. Ele é um homem rico e dava tudo que eu não podia dar para ele. Comprava brinquedos, roupas caras, até fez um quarto só para ele na casa dele, sem ao menos pedir minha opinião. Com a ausência do Edivaldo, do qual eu falava pro Léo, que era seu pai, Léo chegou a um ponto de chamar o Albieri de pai. E o doutor não corrigia o menino, muito pelo contrário, o encorajava a acreditar nisso. Olha só! Mesmo criança, o meu Léo me respondia com malcriação por insistir que eu estava mentindo quando afirmava que o doutor não era pai dele. O doutor acabava me impedindo de criar um laço materno forte com meu filho. O fato era que, com todo o deslumbre que o doutor provocava nele, com coisas caras, e com a ideia dele ser o pai, ele estava sendo arrancado de mim pouco a pouco, por isso que decidi mandar o meu Léo para o Maranhão, para ser criado um tempo na fazenda com minha mãe. Lá é um lugar com quintal grande, com espaço para ele correr, subir em árvore, essas coisas que as crianças gostam. Foi um sofrimento ter que me despedir do meu filho com ele naquela idade. Mas eu sabia que era uma oportunidade dele ter contato com sua família de origem e esquecer um pouco desse Dr. Albieri. Mas minha agonia aumentou muito quando Léo, já depois de grande, por pura rebeldia, saiu do Maranhão e ficou um tempo sem dar notícias sobre seu paradeiro. Fiquei tão feliz quando ele apareceu lá em casa, mas me entristeceu tanto depois que entendi que ele só apareceu com a finalidade de ir atrás do doutor, para saber mais sobre sua identidade, mesmo eu tendo explicado milhares de vezes que ele é meu filho, o neto da dona Mocinha, o sobrinho da tia Lola e pronto. Era difícil de admitir para mim mesma, mas muitas vezes sentia que meu filho esquecia que eu sou mãe dele e amava muito mais a ideia de ter o Dr. Albieri como pai. Era uma dor imensa que não conseguia explicar em palavras. Léo não me ouvia, muito menos depois que se reaproximou do doutor. Meus momentos de paz diminuíram quando, do nada, várias pessoas começaram a dizer que meu Léo
É um clone de um homem chamado Lucas. Agora tu vê. Meu filho não pode ser uma coisa dessa. Um clone? Eu nunca vi tamanho absurdo em toda a minha vida. Léo é meu filho, só isso e pronto. Assim como quando ele era criança, as pessoas na rua achavam que eu não era mãe dele só porque temos cores de peles diferentes. Esses doutores, advogados, esse povo todo aí, que se acha muito inteligente, insistem em dizer que eu não sou mãe do meu filho. O filho que saiu do meu ventre. Isso só pode ser um tipo de complô para usar o meu Léo como prova de uma experiência de laboratório ou algo assim. Mas antes disso tudo, a minha maior angústia é ver o meu Léo me renegando. Isso é muita ingratidão por parte dele. Quando eu avançava um passo para criar uma relação mais forte com ele, com a interferência do Albieri, esse passo sempre retrocedia em 2. Eu batalhei tanto para tê-lo e para criá-lo, mas sempre senti que Albieri desprezava o meu lugar de mãe e me impedia de criar uma oportunidade dele se achegar a mim como todo filho se achega numa mãe. No começo me sentia mal em querer afastar ele do Léo, mas vendo toda essa situação que virou, acredito que fiz o que foi preciso, porque entendi que o Dr. Albieri não fez eu ter o meu filho para mim, mas para ele. Esperou por ele antes dele nascer. E espera agora, depois dele nascido. E vive de fazer seus shows enquanto espera.